Então, pessoal, bom dia. Iniciaremos agora mais um conteúdo novo. E o que a gente vai estar trabalhando é circuitos elétricos, capítulo C4 aí no nosso material do Bernoulli. Beleza? Então, estamos voltando a nossa discussão, continuando a nossa discussão da frente C, que é a parte que a gente está estudando eletricidade. Beleza? A primeira parte da eletricidade que a gente trabalhou, nós conceituamos como eletrostática. A eletrostática é a análise e compreensão dos fenômenos elétricos com as cargas em condição de equilíbrio, onde a gente trabalhou os primeiros conceitos elétricos, que dentro aqui nós trabalhamos o conceito de grandeza de carga elétrica. Eu vou falar só sobre as grandezas aqui, tá? Elétrica. Nós falamos sobre força elétrica. Nós falamos de campo elétrico e nós falamos de potencial elétrico, por fim, energia potencial elétrica. E essas são as grandezas que são a base da eletricidade. Seja o estudo de campo de eletrostática, ou seja o estudo de circuitos elétricos, que é a nova parte de eletricidade que a gente vai estar trabalhando, que é conhecido também como eletrodinâmica, que já é uma análise das cargas em movimento, e aqui este movimento é um movimento ordenado, gerado dentro de circuitos elétricos. Daqui a pouquinho nós vamos efetivamente entrar em circuitos elétricos, tá? Mas antes eu gostaria que a gente relembrasse um pouquinho dessas grandezas para voltar a nossa mente à discussão sobre eletricidade e que a gente possa passar para a discussão de circuitos elétricos, ok? Vai ser uma coisa bem breve. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que entender sobre elétrica? Os fenômenos elétricos, as transformações elétricas, elas começam a manifestar quando um corpo manifesta a sua natureza elétrica. E quando que ele vai manifestar a sua natureza elétrica? Quando ele estiver eletrizado, ou no caso de corpos neutros, quando ele estiver polarizado, ok? No entanto, aqui, nós vamos estar falando basicamente de corpos eletrizados, tá? Vou falar somente de corpos eletrizados, porque as leis de Coulomb e os cálculos das grandezas relacionadas com a lei de Coulomb, né? Que é a lei para determinar a força elétrica, elas não trabalham com corpos polarizados, sim com corpos eletrizados. Então, quando eu tenho um corpo eletrizado, este corpo eletrizado, obrigatoriamente, ele tem que ter os prótons, o número de prótons presente nele, diferente do número de elétrons, ok? E aí ele vai estar eletrizado positivamente ou negativamente. Isso a gente já viu, é um processo bem de revisão mesmo. E quando ele está eletrizado positivamente, a gente viu que o número de prótons é maior que o número de elétrons. E quando ele está eletrizado negativamente, o número de prótons
é menor que o número de elétrons na estrutura do material, beleza? Que está eletrizado. E para eu fazer com que este corpo eletrize, eu vou ter que tirar ou colocar elétrons no corpo. O que eu estou querendo dizer aqui com isso? Que todo o processo de eletrização do corpo se dá pela mobilidade dos elétrons e não dos prótons, porque os prótons vão estar retidos na estrutura nuclear do átomo e não tem mobilidade. Quem tem mobilidade são os elétrons que estão movimentando lá na eletrosfera. Então, dentro do processo de eletrização, fazer com que um corpo se eletrize para manifestar uma natureza elétrica, eu tenho que adicionar ou retirar elétron desse corpo e aí ele vai estar eletrizado. Quando ele fica eletrizado, nós falamos conceitualmente que esse corpo adquiriu uma carga elétrica. Ok? Então, o que seria carga elétrica? É a grandeza que mede a intensidade da eletrização do corpo, ok? Quanto mais eletrizado ele estiver, ou seja, quanto maior for a diferença do número de prótons e elétrons, maior vai ser a carga elétrica desse corpo, ok? Então, quando um corpo está eletrizado, ele vai ter uma carga diferente de zero, legal? E que essa carga, ela é medida em Coulomb. Essa que é a unidade de medida de carga elétrica. E vimos que para quantificar que toda grandeza é o que é mensurado dentro do fenômeno. Então, a grandeza carga elétrica é a forma de mensurar o quanto o corpo está eletrizado. E aí, para mensurar, eu preciso de N, não sei se vocês lembram, mas N é o saldo eletrônico, é o número de prótons menos o número de elétrons, ok? Vezes a carga elementar do corpo. E essa carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É a carga presente naturalmente nos elétrons e nos prótons, ok? Que são os elementos dentro da estrutura atômica que dão a natureza elétrica do material. Legal. Então, isso que é um corpo eletrizado. É assim que eu quantifico o quanto o corpo está eletrizado. E uma vez o corpo estando eletrizado, ele pode interagir com outros corpos eletrizados. Beleza? E aí vai resultar no que a gente chama de interação entre dois corpos, força. No caso, é uma interação de natureza elétrica. Então, vai surgir força elétrica. Então, legal. Vimos o que é carga elétrica? Ok. Então, todo corpo eletrizado vai manifestar uma carga elétrica. Legal. Vamos falar agora de força elétrica. Se eu tenho um corpo eletrizado, se eu tenho um corpo eletrizado, não vai surgir força elétrica, porque uma força é resultado da interação entre dois corpos. Então, para eu ter força elétrica sendo gerada em um corpo, eu tenho que ter interação entre dois corpos, ok? E aí, quando eu tiver dois corpos eletrizados, entre eles vai surgir o que nós chamamos de força elétrica, beleza? Como nós acabamos de ver na frente a estudo de forças, todo estudo de força, a gente tem que saber quando essa força existe, como ela existe e quanto ela vale. Então, quando a força elétrica vai existir? A força elétrica vai existir quando tiver a interação entre dois corpos eletrizados. Beleza? Legal.
Então, se eu tiver dois corpos eletrizados no mesmo ambiente, eles vão se interagir. Legal? Posso estar falando, mostrando bem claramente para vocês os dois corpos, ou a questão pode falar que eu peguei um corpo eletrizado e coloquei dentro de um campo elétrico. Também vai surgir a força elétrica. Por quê? A interação entre dois corpos eletrizados é uma interação de campo, não precisa contato. Então, o outro corpo, os dois corpos vão estar manifestando uma perturbação no espaço, que nós chamamos de campo elétrico. Beleza? Campo elétrico. Que permite com que esses dois corpos interajam. Esse corpo eletrizado positivamente vai interagir com este corpo sem precisar de um contato, porque eles geraram um campo elétrico, uma perturbação no espaço que permite que eles interajam sem a necessidade de contato. Nós vimos três forças de campo, né? Elétrica, magnética e gravitacional. Legal. Então, quando vai existir? Quando tiver interação entre dois corpos eletrizados, que pode se mostrar na questão os dois corpos eletrizados, ou falando, por exemplo, que este corpo A, qualquer, foi colocado num ponto do espaço que tinha um certo campo elétrico, ok? Que, obviamente, foi gerado por quem? Pelo corpo B. E aí, este corpo eletrizado interagiu com o corpo B por intermédio desses campos. Beleza? Desses campos elétricos criados por cada um. Legal. Continuando falando de força elétrica. Então, quando a força elétrica existe, nós já sabemos como a força elétrica existe. O como existe é qual é a orientação espacial dessa força, qual é a sua direção e o seu sentido. O que a gente tem que lembrar? Que a força elétrica vai ser fruto da interação entre dois corpos eletrizados. Então, que a direção dela, da força elétrica gerada nos corpos, vai ser sempre a mesma direção da reta que passa por essas duas cargas. E essa força ela pode ser de natureza repulsiva ou atrativa. Quando que ela é de natureza repulsiva? Quando são duas cargas de mesmo sinal. Quando é de natureza atrativa? Quando forem cargas de sinais opostos. Nesse caso, esses dois corpos estão o quê? Se repelindo. Surgindo uma força elétrica em A, mas também surge uma força elétrica em B. Beleza? Que nós chamamos de par de ação e reação. São as duas forças que surgem dessa única interação entre esses dois corpos. Uma força em um, outra em outro. Mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos. Legal? Mas quando eu estou analisando o ar sofreu uma força elétrica aqui para a direita. Uma força elétrica de natureza repulsiva. Então, eu posso verificar a orientação espacial da força elétrica, verificando a existência das duas cargas, é enxergar que a direção é só a reta que passa pelas duas, e o sentido ou é repulsivo ou é atrativo, ok. Ou às vezes a questão não dá o quê? A segunda carga. Ela só mostra o campo elétrico aqui. Legal? Aí a questão está falando assim, se o campo elétrico, que a carga A foi colocada, estava para a direita. Se a questão só mostrou o campo elétrico, o que eu sei? Se eu colocar uma carga, imagina aqui, ó, a questão só mostrou que neste ponto aqui existe um campo elétrico para essa direção e sentido. Se eu colocar uma carga aqui, eu sei que vai ser gerada nela uma força elétrica, porque ela vai estar interagindo com o campo elétrico que está aí no espaço, que foi gerado por uma outra carga. No caso aqui nosso, era B. Então, se eu colocar uma carga aqui, ela vai sofrer uma força elétrica. Se essa carga for positiva,
a força elétrica gerada nela sempre será na mesma direção e sentido do campo elétrico. Legal? Se essa força elétrica for gerada numa carga negativa, a força elétrica gerada nessa carga sempre terá a mesma direção, mas sentido contrário ao campo elétrico. Por isso que quando eu sei a orientação do campo elétrico gerado no espaço, da perturbação gerada no espaço, por uma determinada carga, eu consigo ter a consciência de qual vai ser a direção e o sentido da força elétrica gerada no corpo. Então, eu tenho dois caminhos para determinar como a força elétrica é gerada no corpo. Beleza? Por fim, já que é um processo bem revisional, bem só assim, relembrando as grandezas que descrevem a eletricidade. Quanto vale a força elétrica? Aí vimos o seguinte, que a força elétrica, ela é medida pela lei de Coulomb, né? Que depende do tipo de meio onde essas cargas estão interagindo, que nós chamamos de constante elétrica do meio. Inclusive, normalmente, trabalham-se com a constante elétrica do VAR, que é igual 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, obviamente, tudo quanto é constante, vocês não precisam decorar. Vezes o quê? O produto das cargas que estão interagindo sobre o quadrado da distância. Qual distância? Entre a distância que separa essas cargas. Beleza? A distância entre essas cargas. Então, quanto maior a distância entre as cargas, menor vai ser a intensidade de interação entre elas. Legal. Quanto mais próximas essas cargas estiverem, maior vai ser a intensidade da interação, maior vai ser a força elétrica. Quanto mais eletrizadas elas estiverem, maior vai ser a intensidade da força elétrica. Quanto menos eletrizadas estiverem, menor vai ser a intensidade da força elétrica. Legal? Ok. Show de bola. E aí, nós vimos essa primeira parte no capítulo, falando de campo elétrico e força elétrica, e vimos que o campo elétrico nada mais é que a grandeza que mede a perturbação que a carga gera no espaço, que permite com que duas cargas interajam sem a necessidade de contato. Por isso que informações de campo elétrico têm que ser complementares às informações da força elétrica, porque o campo elétrico é o que permite a interação entre dois corpos, é a grandeza que permite a interação entre dois corpos sem a necessidade do contato. Ou seja, é a grandeza que permite a geração de força entre os corpos. Então, campo elétrico e força elétrica estão intimamente ligados. E aí, eu particularmente não vou entrar na discussão de campo elétrico aqui, porque eu entro lá no revisional. Ok? Beleza? Só lembrem que campo elétrico, ele foi medido como? De onde surge a ideia do campo elétrico? Pegar uma carga, que a gente chama de carga de prova, colocar ela dentro de um campo elétrico e nessa carga vai surgir uma força elétrica. A intensidade do campo elétrico foi medida pela razão entre essa força elétrica gerada na carga de prova e a intensidade dessa carga de prova, ok? Eu chamei de carga de prova aqui no caso do exemplo, a carga A. E aí, tanto é que a unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. Não esqueçam disso, tá? Aí tem outras formas de calcular campo elétrico, né? Campo elétrico de uma carga pode ser determinado por K vezes a intensidade dessa carga geradora do campo, que no caso seria a carga B, que está gerando o campo elétrico aqui que a gente está analisando, sobre a distância ao quadrado. Isso aqui é uma dedução da lei de Coulomb dentro da análise de campo elétrico. Tá?
E aí eu não vou entrar muito em detalhe de campo elétrico, porque nós vamos falar dentro do processo revisional nas segundas-feiras. Legal? Agora, o que eu preciso que vocês tenham como conceito muito bem estabelecido na mente de vocês, para que a gente possa entrar em circuitos elétricos? Nós precisamos de ter muito bem claro o conceito de potencial elétrico e de energia potencial elétrica. Esses dois conceitos aqui são extremamente importantes para a gente entrar em circuitos elétricos. Legal? Então, olha só. Vou apagar o quadro para a gente lembrar um pouquinho sobre potencial elétrico e energia potencial elétrico, mas agora já correlacionando com quem? Circuitos elétricos. Legal? Para a gente fazer link da eletrostática com a eletrodinâmica. Então, vou apagar o quadro aqui. Apagando, apagando, apagando. Apaguei, apaguei, apaguei. Certo. Vamos lá. Olha só. Por que nós precisamos, então, ter muito bem claro na nossa mente o conceito de potencial elétrico, nós representamos pela letra B, né? E energia potencial elétrica. Eu vou colocar aqui energia potencial elétrica. Vou colocar EP, é uma energia potencial que a gente está estudando, obviamente, é a elétrica na questão. Para que a gente tem que saber esse conceito de eletrostática para ter uma compreensão de eletrodinâmica? Se você sabe a função de circuitos elétricos, você já começa a responder essa pergunta. Qual que é a função dos circuitos elétricos? O que são esses circuitos elétricos, né? Esses circuitos elétricos, eles são dispositivos, ou seja, uma estrutura tecnológica aqui, desenvolvida para quê? Qual é a finalidade dos circuitos elétricos? Ele é desenvolvido para transformar energia potencial elétrica em outras formas de energia. Em outras formas de energia. Legal. Então, essa é a função de um circuito elétrico. Ele pega uma certa quantidade de energia potencial elétrica, que é energia armazenada dentro de cargas elétricas que estão submersas em campos, dentro de cargas que estão interagindo. Toda vez que eu coloco duas cargas para interagir, vai surgir nelas força elétrica, mas também será necessário que exista nelas uma certa quantidade de energia armazenada, que nós chamamos de energia potencial elétrica. Energia armazenada durante a interação de dois corpos eletrizados. E eu pegar essa energia e transformar em outras formas de energia. Como que, por exemplo? Como a lâmpada, que pega energia potencial elétrica e transforma em luz ou energia radiante ou ondas eletromagnéticas, né? Eu tenho um dispositivo que pega energia potencial elétrica e transforma em luz, mas se transforma em raio-x, lá no aparelho de raio-x lá no hospital para diagnóstico de imagem. Então, eu posso pegar a energia potencial elétrica e desprender essa energia da matéria e deixá-la vagar livremente no espaço.
ondas eletromagnéticas. Eu posso pegar essa energia potencial elétrica e transformar em impulsos sonoros, em ondas mecânicas. Como? Pegando essa energia, dando movimento a uma membrana, e essa membrana oscilando, por exemplo, a membrana de uma caixa de som, vai liberar ondas mecânicas no espaço. Olha que legal, estou transformando energia a partir de dispositivo tecnológico aí que eu fui desenvolvendo. Eu posso pegar essa energia para movimentar a membrana né? Eu posso pegar essa energia potencial elétrica para movimentar um ventilador, para movimentar um liquidificador. Então, eu posso estar pegando essa energia e transformando ela em energia cinética e dando movimento nos corpos, ok? Eu posso pegar esta energia potencial elétrica e estar emitindo na forma de ondas eletromagnéticas. Só que em vez de estar emitindo na frequência da luz, eu estou emitindo na frequência do infravermelho. O que vai estar acontecendo? Pergunta para vocês. O que acontece quando eu emito, transformo energia potencial elétrica em energia infravermelha? E aí, turma? Essa energia tem outro nome. Energia térmica. Um ebulidor de água, uma resistência de chuveiro, está transformando energia potencial elétrica em energia o quê? Térmica, emitindo radiações infravermelhas que são absorvidas pelo meio material em torno e que começam a aquecer. Legal? Ok? Então, eu posso pegar a energia potencial elétrica e transformar em outras formas de energia. A eletricidade, com a eletricidade, nasceu dentro da humanidade mais um domínio de transformações energéticas. E isso aqui abriu absurdamente o leque dentro da nossa sociedade, dentro do nosso domínio de transformações de energia. E aí o desenvolvimento tecnológico nosso sofreu uma evolução absurda. Porque se a gente parar para pensar, antes das máquinas elétricas, eu tinha maquinário hidráulico, maquinário térmico. Como assim, maquinário hidráulico? Uma fábrica de tecido que tinha aqui perto, por exemplo, Biribiri, o maquinário inicial dela, ele era movimentado pela queda d'água. Essa queda d'água transforma energia potencial gravitacional em energia cinética, e essa energia cinética, ao colidir com estruturas de pás que estão ligadas em engrenagens, dava movimento a essas engrenagens. E desse movimento de engrenagem, por transmissão de movimentos a partir de movimentos circulares, né, eles conseguiam construir máquinas que davam o movimento que era necessário para executar tal tarefa. Só que aqui era uma restrição muito grande de transformação de energia. Era só nesse fluxo aqui de água. Poderia até canalizar, fazer outros dutos para emitir a energia da água para outros pontos, movimentar outras máquinas, mas sempre transformando energia potencial gravitacional em exclusivamente energia cinética. Legal? Nós temos também, depois disso, as nossas máquinas térmicas. Fala assim, eu não vou querer ficar escravo dessa água, porque essa água pode acabar um dia e parar de movimentar meu maquinário. Aí o que eles fizeram? Começaram a queimar combustível, não é isso? Nessa queima de combustível é liberado calor. Este calor, no caso, por exemplo,
das primeiras máquinas térmicas nossas, que seriam máquinas a vapor, ele passava, por exemplo, energia para uma caldeira cheia de água, e essa água que estava no estado líquido passa para o estado gasoso, é canalizada, e esse vapor d'água, recebendo calor, ele tem uma tendência de expansão. E ao expandir, ele movimentava um sistema de palhetas de pás, e essas pás movimentavam um conjunto de engrenagens que davam um movimento, transformando energia cinética do nosso interesse. Beleza? Então, isso aqui já foi uma evolução muito grande, porque eu não ficava dependendo daquele reservatório de água. Se eu tivesse o combustível para queimar, eu conseguia fazer essa transformação no momento que eu desejasse. Mas ainda existia uma limitação muito grande tecnologicamente, porque ele só transformava energia elétrica em energia o quê? Cinética. E criar a distribuição dessa energia tem que ser criada a distribuição, assim como a água, por ductos muito robustos para guiar esse vapor de um ponto para o outro, né? Da central aqui, que está liberando o vapor, da caldeira, para ao longo desses ductos. Então, essa distribuição dessa energia, além de ser uma transformação limitada, a distribuição dela era muito mais robusta. E aí veio a nossa energia potencial elétrica, que foi algo fantástico, e mudou completamente a nossa história. Por que mudou completamente a nossa história? Porque a energia potencial elétrica, ela pode ser tecnologicamente transformada em várias outras formas de energia, várias outras manifestações energéticas. Isso para a gente dá uma gama de possibilidades tecnológicas muito maior, não é? Eu faço uma lâmpada, eu faço um aparelho que tem uma lâmpada e uma caixinha de som, eu faço um carrinho que tem movimento, eu faço um ebulidor, tudo utilizando energia potencial elétrica, uma única matriz energética para produzir toda essa transformação. Tanto é, a única coisa que eu faço aqui na minha casa no dia a dia é: aí eu quero luz, ligo uma lâmpada na minha rede elétrica, aí eu quero som, ligo a caixinha de som. Mas a matriz que está fornecendo energia elétrica é sempre a mesma. Qual é o outro grande espetáculo da energia potencial elétrica? Ela consegue ser cabeada a longuíssimas distâncias. Muito grande. Então, eu posso ter uma usina elétrica lá em Furnas, lá no Paraguai, lá na Bolívia, uma termoelétrica, e eles estarem distribuindo energia até a minha casa, desde que eu faça a rede de distribuição. As outras formas tecnológicas, a matriz energética, ela tinha que estar muito próxima das linhas de produção. Então, quem tinha controle da energia era só pessoas com muito poder aquisitivo para criar condições industriais para aquilo, né? Ou, no caso, às vezes, de pessoas mais engenhosas, criarem dispositivos muito rudimentares. Mas aqui já possibilita e democratiza essa energia mais no planeta, né? Legal. Então, outro aspecto positivo é a distância. E o outro fator que é super interessante, que eu consigo distribuir essa energia por estruturas muito simples e sutis, cabeamentos elétricos, cabeamentos condutores que permitem a condutibilidade de carga elétrica. Existem cargas livres que possam conduzir essa energia ao longo desse material. Ok? Nesse caso, eu pego, por exemplo, a ideia de um computador, que a energia chega toda em uma fonte, essa fonte está ligada a uma placa-mãe, e nessa placa-mãe do computador, essa energia é toda distribuída. Parte da energia vai, por exemplo, para o cooler, que é aquela ventoinha que resfria o computador. Então, está transformando energia potencial elétrica em energia
cinética. Parte dessa vai para o HD, que vai girar o disco de HD, fazendo com que ele funcione, e ainda funciona o leitor óptico, com emissão de onda eletromagnética, que está transformando energias aqui, né? Se for um notebook, parte dessa energia vai para a tela, transformando energia potencial elétrica em energia luminosa, ok? Então, o cabeamento dessa energia, a distribuição de forma mais sutis e delicadas, um controle maior da transmissão dessa energia, conseguir fornecer uma quantidade mais precisa e controlada de energia dentro desse